Eu fico muito chocado, galera, e assim, porque a gente sempre tem que recapitular e tudo tem que ser entendido mediante uma perspectiva histórica. Ora, a perspectiva histórica, ela permite que os fatos sejam colocados dentro de um determinado encadeamento em que as coisas vão ganhando sentido, e você vai procurando causa e consequência, entendeu? Então, veja, o Bolsonaro chegou ao poder no ano de 2019 alicerçado por um movimento de massa que antes de ser Bolsonaro era antipetista, era anticorrupção, tinha uma série de signos. Sérgio Moro, o juiz incorruptível, duro, tinha a Janela Pascoal, a advogada à procura de justiça, tinha o MBL, os jovens idealistas que vão para a rua e enfrentam tudo e a todos. Tinha um partido que surgia como um partido novo, com ideias novas, vamos mudar a política da forma como ela está sendo feita. Havia uma série de agentes. E havia o Bolsonaro, que representava a velhíssima direita brasileira. O que acontece? Quando ele chega no poder, ele está alicerçado por esse fenômeno. E aí ele pega toda esta energia cívica, uma energia de participação democrática efetiva e de rebelião, uma energia que as pessoas não sabiam como gastar há décadas, porque elas estavam presas numa quase ditadura daqueles que detêm meios de comunicação, formadores de opinião, intelectualidade, que faziam com que as ideias dessas pessoas, os valores dessas pessoas fossem considerados, ora, inadequados, ora, simplesmente criminosos. Você defender, por exemplo, que um movimento social como o MST é criminoso, nos anos 90, você era o criminoso por falar isso. Você não tinha espaço para falar isso. Então, com essa rebelião, o Bolsonaro chega muito energizado. E o Bolsonaro destrói isso, ou melhor, ele gasta este capital de energia política. Imagina que é um grande capital, é um estoque de capital. Ele tinha R$ 1 bilhão em estoque de capital político, vamos dizer assim. E ele vai queimando para salvar o filho dele, Flávio. E ele também percebe, e se eu transformar essas pessoas, em vez de gente lutando para enfrentar um sistema que elas consideram incorreto, e se eu transformar elas em escravos da minha pessoa? E aí ele constrói isso, e aí vocês precisam entender, fazendo uma espécie de uma terceirização do culto. Ou seja, inúmeras figuras, do cara que administra o grupo de WhatsApp, sei lá, a dona Cleide, que mora em Araçatuba, ela tem um grupo de WhatsApp que chama Patriotas Araçatuba. A dona Cleide tem um pequeno poder, ela acha que ela tem um poder sobre aquelas pessoas no grupo Patriotas Araçatuba. A dona Cleide solta fake news, bloqueia quem tá falando comunistices, e a dona Cleide tem um pequeno poder. E o pequeno poder dela se dá mediante o fato dela ser uma divulgadora do Bolsonaro. E tudo que a dona Cleide procura é um dia, sei lá, aparecer uma Carla Zambelli e falar: Dona Cleide é uma pessoa muito importante, ela luta pelo nosso presidente aqui. E a dona Cleide, por mais que a gente às vezes ache que ela é uma pateta, ela tá gostando do fato dela ter um pequeno poder. Mesma coisa numa escala maior com a Carla Zambelli, que virou uma representante oficial do Bolsonaro. Mesma coisa um Zé Trovão, que toca as rebeliões caminhoneirísticas do Bolsonaro. Então, do micro, do administrador do grupo de WhatsApp, ao macro, você teve uma rede de gente, de pessoas que se beneficiaram em transformar uma luta num culto. Então, de luta anticorrupção a culto ao presidente. A energia, ela foi trocada, não é que ela foi dissipada, a energia permanece. O Bolsonaro tem um movimento de massa ao redor dele formidável. Só que esse movimento de massa, ele não dependia nem de ideias, nem de causas. Ele dependia de uma pessoa, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro era a causa. Percebe que o termo utilizado para galera, isso vocês refletiram. O termo utilizado por essas pessoas, esses influenciadores, isso inclui o tema do nossa live aqui, que é o Rodrigo Constantino. O tema da grande manifestação golpista de 2021 foi Eu Autorizo. Olha só, Bolsonaro, você está autorizado a fazer o que você quiser. Bolsonaro, pegue sua caneta e dê o golpe. Vá lá, homem, dê o golpe, você está autorizado. E o golpe é para quê? De acordo com o Bolsonaro, é porque ele não conseguia governar, porque o STF, e não naquele momento, que no momento ele já estava com o centrão na Câmara, mas antes ele dizia que o Maia não permitia que ele governasse, nem que os governadores deixassem. Então ele falava, o STF, os governadores, nem o Legislativo me deixam governar. Me dê a caneta, digam eu autorizo, e aí eu faço o que precisa ser feito. Ou seja, ele queria ter o poder total, ele não queria ter o sistema de freios e contrapesos, daquilo que a gente chama de sistema republicano, que é um sistema caído, é um sistema morto, é um sistema que não está funcionando, é um sistema corrompido. Mas ele queria o poder total. Minha pergunta é, antes um sistema corrompido
do que um homem profundamente corrompido com todo o poder na mão dele. Inclusive com o perigo de ser egresso do meio militar e de ter um governo que emprega milhares de militares, tentando ele corromper esses militares diariamente, expulsando do próprio governo militares que não estejam alinhados com ele. Ou seja, foram 4 anos de uma intentona golpista e de um culto das pessoas a esse homem para que esse homem realizasse o seu pleno potencial, que é se tornar um ditador. Que é o que essas pessoas queriam. As pessoas queriam uma espécie de monarquia bolsonarista. Já vi muitos vídeos e muitos áudios nos grupos de estilo da Dona Cleide de Araçatuba, em que as pessoas diziam, olha, para mim seria perfeito, o Bolsonaro fica 8 anos, aí assume o Dudu, o Eduardo, depois o Flávio, um dia até o Jair Renan e a Laurinha. As pessoas têm uma imagem monárquica da família Bolsonaro. Então foi estabelecido um culto ao redor dele, e foi estabelecido esse culto mediante um outsourcing, uma terceirização da legitimidade do Bolsonaro, do micro ao macro, do senador, do deputado, até o administrador do grupo de Zap, para que todos tivessem algum grau de legitimidade e todos cultuassem o presidente. Isso precisa ser muito entendido, pessoal. Isso precisa ser muito entendido, porque um cara como o Rodrigo Constantini é alguém que em determinado momento foi instado a entrar nessa cadeia. E aí ele entra nessa cadeia ocupando um espaço numa rádio gigantesca, que é a Rádio Jovem Pan, que é a rádio mais importante do Brasil. Então, quando ele faz isso, ele é obrigado a ocupar esse espaço desta maneira e cumprindo este papel. E não adianta a gente reclamar. Ele entendeu que o papel é esse. Talvez ele não tenha feito esse raciocínio que eu estou fazendo, nem colocado as coisas numa perspectiva histórica. Por quê? Porque a volúpia por fama, poder, dinheiro e o próprio espírito revolucionário que está dentro de uma pessoa como ele e outros tantos falam muito alto, o cara tá babando. Tá? É um tesão, eles estão no cio, eles são cadelas no cio. Eles perdem completamente a racionalidade e eles estão ali apenas para copular politicamente com o seu presidente. Entendeu? E aí eles estão ali para isso. Entendeu? Então, o que acontece agora, né? Porque nós estamos entendendo também. Tá havendo um desmonte dessa estrutura. E por que essa estrutura começa a desmoronar? Porque o Bolsonaro transformou o culto, as lutas num culto. Se as lutas viraram um culto, o sucesso do culto depende do sucesso do homem cultuado, ok? Ele perde a eleição, ou seja, a ideia de um mito que é maioria na população, porque ele é amado e porque ele é o maior presidente da história, ela fica meio perneta. Então o que resta? Ora, ou o brasileiro é um povo ingrato, e eles culparam os nordestinos, culparam quem não votou no, culparam quem votou nulo, ou a eleição foi roubada. O que eles preferem? Eles preferem não a ideia que vai machucar eles de que o Bolsonaro perdeu a eleição, que ele é minoritário até para um ladrão, um vagabundo como o Lula. Ele precisa desesperadamente inventar a ideia de que a eleição foi roubada. Então ele ficou já, sabendo que ele ia perder a eleição, ele já ficou divulgando há pelo menos 2 anos que a eleição foi roubada. Ah, a eleição vai ser roubada. Ah, cuidado com essa urna. Então ele ficou plantando isso na cabecinha da galera, a ponto da galera realmente achar que as eleições estavam sendo alvo de uma fraude, e no pós-eleição inventaram todas as mentiras possíveis. Chamaram um argentino vagabundo que ficou lá da Argentina soltando fake news, que deixou essa massa de pessoas cada vez mais abilolada. Argentino que era referendado por gente como Constantino, como por Nicolas e por toda a gentalha dessa cadeia de distribuição de autoridade bolsonarista. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Mas o golpe não rolou. Passou a eleição, passa uma semana, passa outra semana, passa outra semana.
e presidente, eu autorizo, vai ser o artigo 142, não é dia 10, não é dia 12, não é dia 19, não é dia 23. E não acontece. Não acontece. E os dias passam e o golpe que eles querem não vem. A frustração começa a chegar. Influenciadores começam a falar, volte para casa, vá passar o Natal com a sua família. Enquanto isso, eles procuram sinais. Passou uma estrela cadente, a Força Aérea vai atuar, o Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro comeu uma esfirra. Isso significa que a esfirra lá era fechada ou aberta? Ah, era fechada, quer dizer que tem algo oculto. Ah, tem algo oculto, com certeza ele não está contando pra gente o que está acontecendo. Eles ficam lá tentando decifrar, como se fosse um oráculo, os sinais que o Bolsonaro passava, o que é muito patético, né? Houve uma divisão. Algumas pessoas já perceberam que não viria de vir dele esse golpe. Esse golpe viria direto dos militares, porque os homens que dispõem dos meios de ação hoje para um golpe de Estado são os generais das Forças Armadas, porque eles têm tanques, eles têm fuzis, eles têm regimentos, e eles podem simplesmente fechar o Congresso, fechar o STF, dizendo que estão sendo invocados pela população pelo artigo 142. Obviamente seria um golpe, é uma quartelada. E você pode, para justificar, com uma arma na mão, você inventa a justificativa que você quiser. Se eu tiver uma arma na mão e vou assaltar você, eu posso inventar que sou um mero justiçamento, porque você é uma pessoa que cometeu muitos pecados ao longo da tua vida e eu fui invocado pelo sentimento de justiça da população para promover esse justiçamento aí contigo. Com a arma na mão, qualquer argumento é cabível, né? E essa é a ideia que essas pessoas têm indo na porta dos quartéis. Mas veja, não é que elas iam na porta dos quartéis simplesmente porque elas eram picaretas querendo golpe. Essas pessoas estão verdadeiramente desesperadas. Elas estão com medo. Elas foram levadas a crer que, por exemplo, elas vão perder os bens delas, que o Brasil vai virar uma Venezuela em pouco tempo e que elas não vão conseguir se alimentar direito, que o Lula vai transformar o Brasil numa Coreia do Norte. Essas pessoas acham isso. Elas têm certeza disso. E isso é muito triste, meus amigos. Porque não vai acontecer nada disso. Nem o Lula, que é um pilantra de marca maior, quer isso de fato. Nem o PT tem força para isso. O PT não conseguiu infiltração às Forças Armadas que ele gostaria. Ele não tem o controle que ele gostaria. Entendeu? Ele não tem nem controle do Congresso como ele gostaria. O PT não vai ter tempo fácil aí. Entendeu? O PT não tem a maior parte dos governos, o PT não tem controle sobre as polícias. Ah, mas o STF... Pois é. O STF vai jogar junto com eles em grande medida, mas não será essa Venezuela como essas pessoas acham. Só que elas estão acreditando, elas estão apavoradas. E elas estão invocando as Forças Armadas como último pedido.